Graça e paz, boa noite. Eu estou aqui aguardando o sinal, mas ele não veio, irmãos. Então, eu deduzi que já tinha começado. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero reforçar aqui o seminário Nos Porões da Alma. A pastora Luísa, ela é idealizadora desse projeto. E ela se empenha muito em oração, em movimento, para que esses dias, que sempre ocorrem no mês de outubro, no finalzinho de outubro, seja muito abençoador, libertador para a casa, para a família de cada um dos irmãos. Então, assim, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você participar, porque a palavra de Deus ela é muito poderosa, não é? Ela alcança o nosso coração e nos transforma. Então, convide pessoas, participe, faça logo a sua inscrição. Amém? Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, o verso é o 20. Atos 16, 20. Amém? Atos 16, 20. Eu vou estar lendo na NVI, tá? E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Oh, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, Deus, ela é poder do Senhor nessa noite, para abençoar a vida da minha irmã, a vida do meu irmão, para abençoar casas, para abençoar famílias, para abençoar cidades, para abençoar nações. A tua palavra é poder para todo aquele que crê, Senhor. E nessa noite eu oro a ti, Pai, para que nós possamos ser, ó Deus, alcançados por essa palavra de uma tal maneira que vidas possam sair de cárceres interiores, como esses homens estavam. Que vidas possam, Senhor, ser libertadas de cativeiros, como esses homens estavam. Que correntes de ferro caiam das mãos, caiam dos pés, e haja libertação na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que nessa noite portas se abram para todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Não faz mal falar amém, não, viu? Assim seja. Esse é um texto muito conhecido do Novo Testamento, né? Existem vários textos que são bastante conhecidos, esse é um deles. E para a gente falar um pouquinho desse texto hoje, eu queria falar um pouco do contexto histórico dessa prisão. O que aconteceu aqui, né? No contexto que está acompanhando essa narrativa que Lucas traz para a gente. Aqui o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, estava sendo acompanhado por Silas. Mas ele não estava só com Silas, estavam com ele também Timóteo e Lucas. Filipos era uma cidade muito importante da colônia romana, se destacava na Macedônia. Era uma cidade rica, era uma cidade onde havia mineração de ouro, era uma cidade também conhecida na época por uma escola de medicina. Olha que coisa interessante que havia lá.
Paulo e Silas estavam naquela cidade juntamente com Timóteo e Lucas há muitos dias já. Bastante dias eles estavam ali. E ali estavam pregando a mensagem. A palavra do Senhor vai falar, inclusive, que eles passam por um rio da cidade, um rio chamado Gangites. Lá tem umas mulheres. Ele prega, Lídia se converte. Logo mais tarde, essa Lídia é batizada junto com a sua família. Hospeda esses missionários que estão ali. O evangelho está começando a ser propagado naquela colônia e está começando a ser difundido com muita graça de Deus, com muito poder ali naquele lugar. O texto vai contar para nós que, em meio a essas andanças de Paulo e Silas, eles estão sempre se encontrando com uma jovem que a Bíblia vai dizer que era escrava de um espírito de adivinhação. E essa menina trazia muitos lucros para o seu senhor, com as adivinhações que ela fazia. Lucas vai falar que a palavra que se refere a essa menina, no grego é piton, e tem a ver com mediunidade. Ela é uma menina que faz adivinhações, e com isso eles ganham muito dinheiro. Ela é ali usada por demônios, numa linguagem popular, vamos dizer assim. Os demônios usavam ela, e os donos dela ganhavam muito dinheiro com tudo aquilo que os demônios faziam na vida dela. Olha para você ver, né? Que coisa, ganhar dinheiro com a ação demoníaca é triste demais, é lamentável, né? Era isso que acontecia. Aqueles homens estavam sempre passando ali, aquela menina estava falando sempre, lá, os servos do Deus Altíssimo. E a gente lê o texto e fala, olha que legal, até o diabo sabe que são servos do Senhor. Mas Paulo não interpretou dessa maneira, muito pelo contrário. Ele percebeu que com aquelas palavras, aquela menina estava querendo chamar a atenção para eles, para que eles pudessem ser impedidos de fazer o que eles estavam fazendo na cidade. Então, Paulo, em Atos 16, 18, diz assim, isso continuou por vários dias ela vinha fazendo isso, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu ordeno em nome de Jesus que você saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Glória a Deus. Libertação. Aconteceu. Mas o texto diz que os donos da escrava, quando perceberam que tinha acontecido, a fonte de lucro também percebeu que não ia ter mais, revoltados, indignados, violentamente, se dirigem a Paulo e Silas e começam a arrastá-los pela cidade para levá-los para a praça central, a fim de apresentá-los aos magistrados ali da cidade. E é interessante porque, embora fossem 4, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, só Paulo e Silas foram levados. Porque o argumento para levá-los até aos magistrados era que eles eram judeus. O versículo 20 vai falar isso. Estes judeus. E como Lucas, ele era gentio, e Timóteo era meio gentio, né? Meio judeu, aliás, eles não levaram eles, mas levaram Paulo e Silas e os acusaram, naquele momento, de estarem entre os romanos, anunciando coisas concernentes aos judeus, o que não era permitido. Naquela ocasião, era ainda muito difícil para eles entenderem a diferença que havia entre o cristianismo e o judaísmo. Estava tudo ainda muito misturado. O que acontece você já viu quando tem uma reuniãozinha assim, de 3 pessoas na esquina, que o povo já passa e já começa? E aí, daqui a pouco, vai aumentando. Você já foi na Praça 7, quando tem alguma apresentação? Você olha assim, o que está acontecendo? Você nem sabe, mas você quer pelo menos sabe, o que é? O que está acontecendo? E não foi diferente. Eles foram levados violentamente, logo julgados ali aos magistrados, e começou a aglomerar, eles querendo ter controle da situação, né? Logo dão ordem para que eles sejam despidos e açoitados ali. Só que isso não poderia acontecer com eles, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles não poderiam ser julgados daquela forma, mas na pressão do povão, sabe? Crucifica-o, crucifica, você já sabe como é que é, né? Eles, apanharam, e muito. E quando eles terminaram de açoitá-los, logo foram levados para a prisão, e não foi uma prisão qualquer. Eles foram levados para uma prisão de alta periculosidade, pensa.
Vigilância máxima. Havia uma prisão externa e uma prisão interna. Na prisão interna, ficava-se no escuro. Na prisão interna, ficava-se imobilizado nas pernas por troncos. Havia ferrolhos nas mãos, correntes de ferro. Ali não tinha luz, ali não tinha circulação de ar, ali não tinha água, ali não tinha comida, tinha nada. Eles eram perigosíssimos, aqueles homens. Gente, o diabo nos vê dessa maneira. Nós somos perigosíssimos para ele. Ele quer nos prender em cadeias interiores, com ferrolhos de ferro, nos aprisionar e nos acorrentar, porque ele sabe que nós somos perigosíssimos para o inferno. Ele sabe o estrago que você e eu podemos fazer no nome poderoso de Jesus. E é por isso que ele quer nos prender em ferrolhos, em prisões, emudecer a nossa voz. Tudo bem, apanharam muito, foram para lá. Ficaram, imagine vocês, expostos, completamente debilitados, porque não foi uma surrinha qualquer, foi surra para valer, prenderam as pernas, ou seja, falta de circulação sanguínea ali, enfim. Condição física deles era uma das piores. Corpos doloridos e submetidos a condições subhumanas, porque hoje se o pessoal da humanidade, como é que fala? Defeitos humanos. Irmão, vocês estão espertinhos mesmo, hein? Tá passando nada hoje. Se o pessoal dos direitos humanos fosse lá, meu Deus, não ia dar nada certo daquilo. Mas foram nessa condição que eles foram deixados ali na prisão. Tudo bem. Na prisão externa, os presos circulavam, eles andavam, eles tinham contato com o ar livre, mas eles não estavam nesse lugar. A prisão deles era de alta periculosidade. É nessa prisão que o diabo quer deixar eu e você. Lá, bem lá no interior, preso e amarrado e amordaçado. Mas é bem de lá que Deus quer operar um milagre maravilhoso. Aí o texto diz que foram para lá por volta da meia-noite. Quem dorme cedo sabe que meia-noite é a hora do sono mais profundo. Quem não dorme cedo não sabe disso, porque meia-noite talvez ainda nem dormiu, né? Por volta da meia-noite, uma coisa muito estranha começou a acontecer naquela prisão. Os presos que estavam lá começaram a escutar canção, música, rádio aqui na prisão. O que é isso? Por acaso abriu uma congregação pentecostal aqui do lado? Porque lá perto da minha casa tem uma, enquanto eles não acabam o culto eu não durmo. Tem dia que eu durmo com altos louvores, e eu acordo, e eu durmo, e eu acordo. O culto tem dia que acaba 11h30, mas glória a Deus, irmãos estão louvando, até no talo, estão cantando, aquela bênção, né? Mas aí, o que será que aconteceu naquela prisão? Música nunca tinha sido ouvida naquele lugar. Por acaso, tinha uma congregação nova ali na região. O que é isso que estava acontecendo naquela prisão? Oração, gente orando por nós. Orando para a gente ser liberto. O que é isso, gente? Nunca se tinha ouvido naquele lugar um som semelhante a esse. Tudo que já se tinha ouvido naquele lugar era dor, gemidos, urros, maldições, xingamentos, blasfêmias. Não era isso que você acha que ia ser ouvido de lá? Apanhando, ainda mais desse jeito que eles batem aqui. O que estava acontecendo? Eram os prisioneiros novos que estavam lá no cárcere interior, presos. Gente, mas eles não tinham sido ali açoitados? Eles não acabaram de chegar, que cantoria é essa? Eu acredito que eles estavam recobrando os sentidos naquele momento e começaram a cantar hinos. Apesar de nada naquele ambiente contribuir para isso, não tinha ventilador, não tinha luz, não tinha baterista, nem instrumento algum, mas naquela atmosfera macabra começou-se a ouvir uma canção que entoava-se um louvor que chegava até os céus. Imagina, esse louvor chegou rapidão lá, você não viu não? Foi rápido, o negócio, gente, foi altos louvores. Aquela dupla, sabe aquela dupla que você ouve cantando e falando, oh glória, que bênção, que bonito, que poder, que unção. Imagina
2 cantores na prisão, aquela dupla maravilhosa, aquele dueto, e ainda por cima uma canção de poder. Que é aquilo? Que clima era aquele naquela prisão? E de repente, eu amo essa expressão, sabe por quê? Você está aqui olhando para a minha cara, prestando atenção ou não sei onde sua mente está, mas se ela não está aqui, volta. Presta atenção, deixa Jesus falar no seu coração. Mas você está aqui assim de bobeira e de repente, gente, de repente, tudo pode mudar. Não é assim que diz a música lá do Evangelho? De repente tudo vai mudar. O céu vai abrir. Oh, gente, deixa eu falar, não foi assim no Pentecostes? Eles estavam lá no cenáculo, orando, esperando pela promessa, e de repente, então de repente, gente, pode acontecer uma ação sobrenatural de Deus, e foi isso que aconteceu. De repente, um vento, um forte terremoto tremeu a prisão. Você imagina o pavor daqueles presos, gente, o que estava acontecendo ali? Uma coisa completamente inédita. As portas abriram. O que é isso? Aquilo que eles estavam orando, de repente estava acontecendo. As algemas deles, de todos, caíram das mãos. Meu Deus! O que havia causado naquela prisão uma tamanha descarga de poder? Porque foi poder, você acha não? O que aconteceu ali? Tipo assim, o que eu perdi? E de repente veio um vento, um forte terremoto, aliás, e tremeu tudo, uma descarga de poder. E sabe o que me parece inacreditável nessa história? Não é que essa tremenda descarga de poder que vem e abre a prisão e desata as cordas, os ferrolhos de todos eles, para mim não é. Para mim também o que é inacreditável nessa história não é que Deus tenha ouvido aqueles louvores e aquelas orações e tenha intervindo, porque quem conhece o Senhor sabe que Deus intervém mesmo em muitos momentos da nossa história de uma forma muito milagrosa. Quem anda com Deus sabe disso, já experimentou isso, já pode testemunhar. E se você nunca teve essa experiência, de repente, quem sabe, não é hoje que você vai viver essa experiência com Deus. O que me parece mais inacreditável nessa história é que esses homens estivessem cantando e orando depois de tudo aquilo que eles tinham vivido nesse dia. Sabe? Depois de terem ido para a praça pública, todo mundo em cima, apanhado, levado para a prisão, meia-noite, e o povo cantando e orando, isso para mim é inacreditável. Imagine como que os prisioneiros entenderam o que estava acontecendo naquele momento, afinal de contas eles sabiam muito bem por qual tortura esses homens haviam sido submetidos, porque afinal de contas eles também estavam na prisão e acompanhavam os presos que estavam ali. Eles sabiam muito bem que o que se ouvia ali era muito diferente do que estava se ouvindo naquele dia. Era gemido, dor, grito, mas palavras de baixo calão, mas de repente naquela prisão estava se ouvindo canções maravilhosas e uma ação sobrenatural de Deus estava acontecendo naquele lugar. Eles sabiam o quanto esses homens estavam sofrendo. E eles estavam cantando sobre a dor, cantando sobre o sofrimento, cantando sobre aquela situação difícil que eles estavam vivendo, cantando sobre a dor, o título da mensagem dessa noite. Repita comigo, cantando sobre a dor. Paulo e Silas oravam e cantavam. Não estavam chorando, não estavam gritando, não estavam lamentando, sabe? Todos nós na vida passamos por momentos difíceis, em que sentimos muitas vezes que estamos no cárcere interior, momentos de escuridão. E o diabo tenta mesmo prender, nos silenciar, calar, fazer com que a gente tenha motivos para não abrir a nossa boca e louvar a Deus. Porque afinal de contas a dor é tanta, a dificuldade é tanta, o problema é tão grande, mas nada tem o poder de cerrar os lábios daqueles que servem ao Senhor. Por isso eu quero afirmar para você nessa noite, cantando sobre a dor quer dizer que você pode cantar sobre a dor. Quer dizer que cantar não é coisa só de quando a gente está feliz, não. Alegre, não. Quando você está triste, você também pode cantar. E quando você está aperreado, também. Na verdade, é até bom, que já melhora. Já sara a ziquezira, né?
cantando sobre a dor. Sabe por quê? Porque o Senhor é a nossa força. É Ele. Não somos nós. Que se a gente olhar para nós, não tem razão para cantar não. Mas se eu olho para Ele, eu canto. Você entendeu? É difícil não cantar olhando para Ele. É difícil. Porque o Senhor é a nossa força. E Ele nos faz andar em lugares altos. Ele faz os nossos pés serem ligeiros como os da corça. E nós cantamos acima dos problemas. Não cantamos porque não temos problemas. Cantamos independente dos problemas. Cantamos independente da dor, acima do pecado, acima da dor, acima da perseguição. Satanás quer te aprisionar com dúvidas e medo. Mas não importa qual situação que você esteja vivendo hoje. Ore, cante. Ore, louve. Ore, adore. Cante, louve. Cante, louve. Cante, louve. O louvor foi maravilhoso, como sempre. E Esther leu, louve, louve, louve com isso, louve com símbolos, louve, 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 louve. E a canção diz, cantai perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Como? Com louvores, um palácio, com graças, um trono feitos ao Rei dos Reis. Cantai, cantai. Então, louve. A Bíblia diz que os presos escutaram e verdadeiramente era inacreditável o que estava acontecendo ali. Aí eu quero perguntar para você nessa noite, será que as pessoas que estão próximas a nós no dia a dia, familiares, amigos, companheiros de trabalho, o que eles estão ouvindo de nós? Oração ou queixa? Reclamação ou louvor? O que eles estão ouvindo? Das nossos lábios, da nossa boca. Hoje eu quero falar o que acontece conosco quando nós cantamos sobre a dor. Primeira coisa, quando cantamos sobre a dor, nós entronizamos Deus. Quando louvamos, o entronizamos. É isso mesmo. Com louvor, erguemos um palácio. Com graças, ações de graças, erguemos um trono ao Rei dos Reis. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando nós o louvamos, independente da situação que nós estamos vivendo, nós o estamos entronizando em meio a tudo aquilo que a gente está vivendo. Senhor, independente do mar bravio, independente do caminho escuro, independente do vale, eu louvo o Senhor e o Senhor é entronizado aonde eu estou. O louvor coloca Deus no seu lugar devido, no lugar certo. Os problemas querem tirar Deus do lugar dele. A situação difícil também. As dúvidas, os receios, o pecado. Mas quando louvamos, nós o entronizamos. Quando louvamos a Deus, nós estamos dizendo, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Tenho certeza. E os problemas e as necessidades que eu estou vivendo hoje não estão acima da presença do Senhor. O Senhor está comigo. Está entronizado na minha vida. Quando nós louvamos, independente da situação que estamos vivendo, nós o entronizamos. Ezequiel, capítulo 1, versos 26 e 28, conta para nós a visão que o profeta tem de Deus num momento extremamente difícil da nação. E para ele também. Ele estava sofrendo também no meio do povo. E ele diz assim, acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Da cintura para cima, tinha aparência de âmbar reluzente que cintilava com o fogo. Da cintura para baixo, parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como o arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. No meio da situação difícil que a nação vivia e que ele também estava vivendo, ele pôde ver aonde Deus estava. Glorioso, no trono
Altíssimo, assentado à destra da majestade nas alturas, com toda a glória que lhe é devida, com toda a honra. E quando ele viu tudo aquilo, ele disse: essa foi a aparência da glória do Senhor para mim. Eu o reconheci em meio ao caos que nós estávamos vivendo. E quando eu entendi que era o Senhor, me prostrei. Eu me curvei e ouvi a voz dele falar comigo. Irmãos, que coisa mais gloriosa! Qual é a aparência da glória do Senhor que você tem visto nesse momento da sua vida? Como você pode descrevê-lo? Como Deus está se revelando a você nesse momento? Onde Ele está? Como Ele é? O que Ele está fazendo? É tão importante quando nós o louvamos na situação que vivemos, porque nós o entronizamos e temos a oportunidade de reconhecê-lo no nosso caminho. Será que muitas vezes a dor tem o poder de emudecer, obscurecer a visão que nós poderíamos ter do Senhor? Olhamos para o problema, para a situação, para aquilo que está acontecendo e perdemos a visão mais gloriosa, mais poderosa, e perdemos a oportunidade de ouvir a voz mais abençoada que nós podemos ouvir na nossa vida, que é a voz do Senhor. Eu imagino que naquela prisão eles estavam entronizando a Deus, estavam reconhecendo ali naquele lugar de dor. Eles não estavam sozinhos, o Senhor estava com ele. É assim, entronizando o Senhor na nossa vida, seja qual situação for, que nós vencemos a tristeza, que nós vencemos a depressão, a solidão. É quando entronizamos ao Senhor que temos a oportunidade de ver as prisões se romperem, as cadeias se quebrarem. É louvando o nome dEle que saímos da prisão, que o diabo quer deixar a gente lá. Fica aí quietinho, fica aí só olhando para o que você está vivendo, só achando que você é a única pessoa no mundo que sofre, que ninguém se importa com você. Fica aí, sofre aí. Sozinho, chora, grita, urra, você está sozinho, viu só, serviu o Senhor, não deu em nada, você está hoje preso, não foi isso que Ele te prometeu, mas hoje você está aqui na prisão, está amarrado, valeu a pena servir a Deus, mas o Senhor está sentado no mesmo lugar, no alto e sublime trono, e a sua glória ainda resplandece, basta que você o entronize no meio dessa situação que você está vivendo. Olhe para o alto. O salmista diz: eu olho para cima. Eu não olho para o lado, não, gente. Para quê? Eu olho para o alto. O socorro vem de lá. É do Pai das luzes. Vem do alto, vem de cima. Quando nós cantamos sobre a dor, nós entronizamos a Deus. Quando cantamos sobre a dor, nós mudamos o nosso estilo de viver. Louvor não é coisa só da igreja, não, gente. Os irmãos vêm para cá, ensaiam, ministram, nós cantamos, é bom. Mas não é só para aqui, não. Louvor é para a sua casa, entendeu? Louvor é para o seu trabalho. Louvor é lá no seu carro. Louvor é lá debaixo do chuveiro. Que talvez seja o único lugar que você tem intimidade para falar com o Senhor. Esses dias fizeram uma entrevista com uma pessoa responsável pelas águas e ela estava falando assim que vai ter que ter cuidado, né? Porque tem pouca água para a gente não ter que enfrentar um racionamento e tal. E ela virou na entrevista e falou assim: para de ficar cantando debaixo do chuveiro, gente. Aí o meu menino, que canta debaixo do chuveiro, que é uma beleza, parece que é a mesma coisa de ligar o chuveiro e apertar o botão, ele canta. Ele falou assim: mãe, não pode mais cantar debaixo do chuveiro não, mãe. Eu falei: canta, meu filho, canta debaixo do chuveiro, não tem problema não. Qualquer coisa a gente desliga o chuveiro e você continua cantando. Mas louvor não é coisa só da igreja, o louvor é coisa de nós fazermos aonde nós estivermos, porque quando louvamos, damos a oportunidade de receber o refrigério do Senhor. Quando cantamos, estamos abrindo a nossa alma para receber de Deus poder, unção.
Quando cantamos, estamos ministrando a nossa alma. Sabe, às vezes você queria alguém que orasse por você. Queria alguém aqui para orar para mim, não tem ninguém. Liga, não acha ninguém. Poxa vida, né? Queria alguém aqui para me ouvir. Minha alma está tão abatida. Liga o som, chama os louvores que você quiser lá. Quem sabe, o cantor que você mais gosta, chama ele, liga o som e começa a cantar, ministra a sua alma. Quando nós cantamos, nós começamos a ministrar a nossa alma. E isso vai mudando a nossa maneira de viver, de agir, de reagir. Muda o ambiente onde nós estamos. É ou não é verdade, irmãos? Tem dia que você não tem que ligar lá o som e cantar uns corinhos de fogo, não? Você nunca fez isso, não? Ah, não acredito. Pois eu já fiz até apresentação coreográfica. Ninguém viu, mas eu já cantei, já dancei. Dancei na presença do Senhor. Porque era tempo para isso. Tem momentos que a luta está tão grande, gente, que você fala, gente, tem um negócio esquisito, hein? Eu tenho que ligar o som no talo aqui, chamar os irmãos do Pentecoste e começar a cantar. E falar, espírito de pam, pam, sai. Vai fazer o louvor na sua casa. Espírito de divisão, sai. Manda tudo em ruim que está lá te incomodando embora. E você vai ver que você vai acabar adorando, louvando, ministrando a sua alma. Quando nós cantamos sobre a dor, nós mudamos o nosso estilo de vida. Por isso o salmista diz, bendirei o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Qualquer oportunidade eu canto. Precisou, eu canto. Qualquer coisa eu estou cantando. Canta. Ah, mas eu nem tenho dom. Ô irmão, ninguém está falando de dom, está falando de voz. Você tem voz? Então, solta a voz. Solta o som. O salmista diz, eu amo esse verso do Salmo 103, versículo 3. Desde o nascer do sol até o seu poente, louvado seja o nome do Senhor. Agora você acha que é só para o domingo que Deus vai receber louvor do seu povo? No culto de quinta? Pelo amor de Deus, irmãos, o culto começa na hora que você acorda. Então já começa louvando, adorando, cantando, ministrando a sua alma. Está abatido? Canta! Não foi isso que eles fizeram? E de repente aconteceu o inacreditável. O milagre não é diferente na nossa vida. O louvor é uma expressão de fé. O louvor é uma declaração de vitória. Eu ainda não vi não, mas já creio. Eu ainda não vi não, mas já acredito. Eu não vi não, mas se você estiver agindo, diabo, vai embora, sai. Em nome de Jesus. Você veio por um caminho, volta para o 7, desaparece. E anjos do Senhor, pode vir, espíritos que foram ordenados pelo Senhor para ministrar em favor da minha vida, da minha casa, meus vizinhos. Venham anjos, vem todo mundo, vamos cantar. Irmãos, faz um louvorzão na sua casa. Quando nós louvamos, nós declaramos que Deus está no controle da situação. Eu não estou mesmo não. Se for olhar para mim, vou arrastar a barriga no chão. Mas se eu olhar para Ele, eu canto uma canção ao Deus da minha vida. A minha rocha, meu libertador, Ele vive, Ele me colocou num lugar firme, Ele me pôs sobre a rocha e ainda pôs uma canção nos meus lábios. Por isso eu vou cantar altos louvores ao Deus da minha vida, que todos saibam disso. Deus está no controle de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más na nossa vida. Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas. Quando cantamos, vemos o nosso inimigo ser desbaratado. Você não precisa ficar dando tanta ênfase para o diabo, não. Basta cantar. Ele já começa a ficar desesperado. Porque ele sabe que o louvor ministra a sua alma. O louvor liberta. O louvor entroniza Deus. O louvor abre a nossa alma para receber. O louvor é uma bomba na boca dos servos do Senhor. Sabe, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20 que o rei Josafá teve uma experiência de vencer uma luta com canções. Eles estavam ali diante de Amon e Moabe, tremendo de medo, porque eram nações poderosas que estavam vindo contra eles. Foram buscar a orientação do Senhor. O Senhor disse, olha,
desçam para a batalha. E eles desceram. E aí, sabe o que aconteceu? Deus mandou eles colocarem, ao invés dos soldados na frente da batalha, mandou colocar os levitas. Você imagina, o povo já estava morrendo de medo. Aí fala assim, pessoal do louvor, vocês aí, acabou de cantar. Para frente da batalha. Eu sei, o que é isso? Não estou nem escalado hoje, não. Jeová acabou de escalar. E eu sei, irmão, você... Não, eu não, estou fora do louvor, não. Jeová está chamando hoje. Dei baixa. Falei para o Haroldo, não me pôr na escala, não, mas já te convocaram hoje. O exército de Deus marchando, nós não cantamos isso? E aí colocaram os irmãos lá do louvor. Eu não sei, eu não me atrevo nem a dizer o que eles estavam sentindo. Mas a Bíblia diz, no 22 do capítulo 20 de 2 Crônicas, quando começaram a cantar e a louvar o Senhor, Deus trouxe uma confusão tão grande no meio de Amon e Moabe, que eles começaram a lutar entre eles, eles começaram a cantar e ver a confusão, assim, aleluia. Tá vendo o que está acontecendo ali? Meu Deus, o Senhor baixou no arraial, o que é aquilo? Aí eles começaram o exército de Deus. Aqui a gente é assim, na hora que o negócio está acontecendo, aí você, glória, é Deus, mas na hora que você não vê nada, Senhor, abençoa. Mas na hora que você vê a mão de Deus, você, glória, Deus está operando. Irmãos, fala a verdade, nós somos bem assim, a gente precisa ver, né, para crer. Infelizmente, somos uma geração de Tomé. Precisamos ver para crer. Então, eles venceram a batalha louvando ao Senhor, como Paulo e Silas. Venceram aquela prisão, cantando a Deus, louvando ao Senhor. E isso é maravilhoso demais. E sabe o que esse texto quer ensinar a mim e a você nessa noite, irmãos? Qual deve ser o nosso comportamento quando nós estamos passando alguma situação difícil na nossa vida. Especialmente quando nós estamos sofrendo, quando estamos sendo privados da nossa liberdade ou de qualquer outra coisa que o Senhor garantiu para nós. Qual deve ser a nossa ação? Pedro vai dizer para nós suportarmos o sofrimento, por estarmos fazendo a vontade de Deus, porque assim Ele nos aprova. Deus não poupou aqueles homens do sofrimento. E muitas vezes Ele não nos poupa mesmo. Ele deixa, Ele permite, porque Ele quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. Ele quer que a gente sirva de testemunho para outros. Ele precisa de testemunhas. E como surgirão as testemunhas do seu poder, da sua ação, da sua graça, se nós não experimentarmos em algum momento privações para podermos ver a sua graça manifestada na nossa vida? Deus quer levantar testemunhas poderosas. A lição aqui é muito clara: em Cristo somos mais do que vencedores, mesmo em meio ao sofrimento. Lutero, ele compôs um hino chamado Castelo Forte, no Cantor Cristão. Imagine você, ele compôs essa canção em 1521. Essa canção tem 500 anos, olha que doido. Está no Cantor aí, Castelo Forte. E sabe em que ocasião da vida dele ele compôs essa canção? Quando o imperador Carlos V convocou a assembleia, chamada Dieta de Worms, né? Para julgá-lo. Então, a história conta que ele ficou muito apreensivo sobre o que ia acontecer com a vida dele. Porque ele sabia que há 100 anos atrás, John Hus, havia sido queimado vivo. E ele estava temendo pela sua própria vida. Mas aí ele compõe essa canção no momento da luta. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Ô irmãos, que canção
que ele gerou, e nós cantamos assim, Castelo forte é nosso Deus. Eu não acho que ele cantou desse jeito, não. Ele cantou com muita fé. Essa canção foi gerada num momento de extrema dor, de extremo sofrimento, e ele entoou essa canção com muita fé, ministrando a sua alma. A minha força nada faz, mas com ele vai triunfar nessa batalha, e nós sabemos que ele triunfou na batalha. Agora segura essa, tem uma canção muito conhecida também chamada Sou Feliz com Jesus, Sou Feliz com Jesus. Conhece a música? Aí você fala assim, não gosto dessa música arrastada. Sou feliz com Jesus. Aí o Fernandinho deu uma roupagem nova para ela, né? Sou feliz com Jesus, né? O Fernandinho deu uma roupagem nova para a música. Pois é. Gente, o título dessa canção no original não é Sou Feliz, Está Tudo Bem com a Minha Alma. Repita comigo, está tudo bem com a minha alma. Pois é. Aí o cara chama Horatio Gates Spafford. E quando você canta essa música, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Você acha que ele está vivendo um momento de extrema felicidade, de tranquilidade, de paz, né? Paz e amor, estava bem, aleluia, sem preocupação. Em quais circunstâncias esse homem compôs essa música? Essa canção, ela é de 1873, gente. Em 1871, esse cara, que foi evangelizado pelo Moody, o missionário Moody, evangelizou esse Horácio. Ele converteu. Em 1871, esse cara, lá em Chicago, tinha muitos bens, mas houve um incêndio lá, como nunca antes. Ele perdeu muitos bens nesse incêndio. Um tempo depois, ele perde o filho. Ele tinha um filho e 4 filhas. 2 anos depois, em 1873, ele resolve enviar sua esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, para encontrar com o Moody lá. E ter um momento assim de descansar, tirar umas férias. Acontecem algumas coisas com os negócios dele lá e ele, impedido de ir, envia a mulher e as filhas. E as filhas vão com a mãe nesse navio para a Inglaterra. 12 minutos depois que o navio tinha saído, acontece um naufrágio. E chegaram na Inglaterra os sobreviventes desse naufrágio. Mas a esposa envia um telegrama para ele e diz assim para ele, né? Estou salva, porém só. As 4 filhas morreram no naufrágio. E aí, quando ele recebe aquela notícia, ele pega a primeira embarcação que tem, a primeira oportunidade, e vai para a Inglaterra para encontrar com essa sua esposa. E quando ele está passando exatamente no lugar onde as filhas morreram, ele começa a cantar. Quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma, tudo está bem com a minha alma, ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu sangue pela minha vida. Tudo está bem com a minha alma. E nós cantamos: se paz a mais doce me deres gozar. Essa canção saiu nesse momento de extrema tristeza. Então, hoje, quando eu estou ministrando essa canção a você, eu estou falando para você que essa palavra surgiu na minha vida num momento de muita tristeza. Eu estava passando por uma situação que eu não estava vendo resposta, não estava vendo saída. E todas as manhãs, quando eu ia orar, eu chorava diante do Senhor. E chorava, e chorava, e chorava. Mas era dias seguidos esse choro. E era um choro diferente, um choro com muita alma. Eu estava começando a ficar preocupada comigo. Está estranho. Esse choro está muito estranho. Estava muito angustiante. Eu estava tão abalada pela situação que eu estava vivendo que ninguém podia olhar para mim diferente, que eu chorava. Se eu visse alguém chorando, eu chorava também.
E se alguém me olhasse com um olhar um pouco mais terno, aí meu olho já enchia de água e eu evitava para não chorar. Tipo assim, na padaria. Tipo assim, andando no meio da rua. Tipo isso, estava nesse nível. E um dia, eu lá chorando novamente, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração: cante sobre a dor. E naquele dia, quando eu ouvi aquela voz, cante sobre a dor, o choro cessou na minha alma. Aquele choro que estava preocupando até a mim mesma cessou na minha alma. Parou. Como se você fechasse uma torneira. E eu falei, cante sobre a alma. E aí logo veio a canção. A canção que eu até pedi o pessoal do louvor para separar aí para mim. Está aí no ponto de bala? Que eu quero que os irmãos cantem. Segura aí, Esther. Aí, irmãos, a minha mãe chegou lá em casa, eu estava lavando vasilha, com essa música no talo. A minha mãe entrou, olhou para a minha cara e falou assim, você é uma pessoa tão eclética. Eu falei assim, por quê? E o som lá rolando, né? Porque, gente, eu fico impressionada com você. Se o corinho de fogo, vocês vão ver qual que é o corinho que eu estava cantando. Ele mandou cantar sobre a dor e eu caprichei. Cantei mesmo. E cantei muito, e bastante. E de vez em quando ainda vem a canção, eu canto de novo. Se for para me preocupar, eu canto de novo. Não me preocupa não que eu canto outra vez. E cessou aquela angústia na minha alma. Então, eu não estou falando para você de coisas que eu não tenha vivido, não. Toda essa palavra veio dessa frase, cante sobre a dor. E eu descobri que outros na Bíblia cantaram também sobre a dor. E eu descobri que na história outros também cantaram. E Deus falou no meu coração que você também pode cantar sobre a dor. Sobre qualquer situação que você esteja vivendo, você também pode cantar. Você pode entronizar ao Senhor. Você pode mudar o seu estilo de vida. E você pode ver através da canção o seu inimigo ser vencido. E aí, a canção, que ela falou assim, você é eclética, porque tem dia que ela chega lá em casa e eu estou cantando junto com o Baruque. E o Baruque, quem conhece, né? Tem dia que ela chega lá e eu estou cantando com o Marcos Almeida. E tem dia que ela chega lá e ela ficou impressionada. Que você é uma pessoa muito eclética. Solta o som aí, para os irmãos. E nessa noite, eu quero que você possa cantar também essa canção. Queria que você ficasse de pé, vamos louvar o Senhor com ela. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Pode aumentar esse som aí. Você pode cantar? Deus não rejeita a oração. Aleluia. Ele não rejeita o louvor, a canção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Canta, irmão, canta. Louve o Senhor, louve, louve, louve. Nunca vi Um justo sem resposta. Nunca vi. Ficar no sofrimento. Não vai ficar no sofrimento, não. Ele não deixa, não. Não, não, não. Basta somente esperar. E de repente, O que Deus irá fazer. aleluia! Eu cantei com toda a minha alma. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora De vencer. então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve, louve. Precisando, louve. Oh Deus, tá chorando, louve. Não importa, louve. Por quê? Teu louvor invade o céu. Oh, e Ele vem. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os
meu Deus, a gente precisa entender. Quando ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. Oh, Deus maravilhoso. Basta somente esperar. O quê? O que Deus irá fazer. Oh, Jesus, é só esperar. Porque quando Ele estende suas mãos, Quando ele estende suas mãos, é o quê? é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando Oh, tá sofrendo, louve. Não importa. Por quê? Aleluia, cante bem alto. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre portas pra ninguém mais fechar. Pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Só a igreja, Com muito louvor. só a igreja. Oh, aleluia. Com muito. Só a igreja, com muito louvor. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós louvamos o nome poderoso do Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, porque eu creio que nessa noite o Senhor veio à frente de muitos dos teus servos. Porque eu creio que o Senhor é quem vai abrindo o caminho, quebrando as correntes. Quem sabe nessa noite existem tantas pessoas em cárceres interiores, sofrendo sozinho as suas dores, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas doenças, Senhor, doentes na alma. Mas nessa noite o Senhor está tirando da prisão, porque de repente tudo pode mudar pela ação poderosa do Senhor. Basta somente confiar, basta somente acreditar, basta somente louvar o nome poderoso do Senhor, porque quando o Senhor estende as suas mãos, acabou, basta, é a hora de vencer. Senhor, muito obrigada. Que essa verdade alcance vidas e famílias nessa noite, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Então foi isso, quando ela chegou lá, eu estava assim, cantando. Com muito louvor. Eu acho que ela subiu as escadas escutando uma cantoria. A Cassiane não estava sozinha, né? Tinha mais gente cantando com a Cassiane. E eu declarei essa vitória. Eu estou vendo a vitória. Eu estou vendo. As pessoas já estão chegando perto de mim e falam: o que está mudando? É que eu estou orando.
O que está mudando é que eu estou orando. O que está mudando é que eu estou cantando. É que eu estou profetizando. É porque eu estou acreditando que Deus está sendo entronizado e exaltado no meio dessa situação. Amém? Que não seja diferente com você. E agora que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor. E a igreja reunida, onde ela estiver, diga amém. Assim seja. Vá em paz, que o Senhor te abençoe.